Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão apenas ouvindo, este é o final do dia, do segundo dia, onde aqueles que estão diante de mim foram expostos a muitas coisas, mas a exposição que foi mais profunda é a percepção do amor. Em certos idiomas do planeta, o amor é tão especial. O que há de diferentes significados, diferentes grafias, e eles compreendem. Principalmente as línguas mais antigas do planeta têm isto. Há uma compreensão de que o amor tem tantos aspectos e tantas partes, e tantas formas de ser expressado. O amor que você tem pelos seus pais, o amor que os seus pais têm por vocês, são diferentes. O amor incondicional que você poderia ter por um animal e deles de volta para você é diferente. Mas aquele que é o mais elevado, e se você precisasse medir a altura, é o amor de Deus. E o amor em você é simplesmente aquilo que é espelhado do Criador. É assim que você o tem. Se eu dissesse isto, que se não fosse por Deus dentro de você, não haveria amor em um humano. Haveria lealdade, talvez apreço, como acontece de um animal para outro, e vivendo lado a lado, inteligentes o bastante para falar, mas sem Deus em seu interior, realmente não haveria nenhum amor. Sem Deus em seu interior, não haveria compaixão. E portanto é por isso que vocês se encontram com pessoas. Vocês sabem de pessoas ao longo do caminho, que vocês diriam que são pessoas sem compaixão, ou são pessoas que não têm nenhuma ideia de como os outros sentem. Não há nenhuma empatia, e então você compreenderia o que o livre-arbítrio cria, porque essas são as coisas que variarão, irão para cima e para baixo, com a consciência, mostrando a vocês que não é algo automático, que um humanoide caminhando em qualquer planeta, sem Deus, teria compaixão, teria amor só porque ele tem inteligência. Não é assim. Portanto, é algo dado por Deus. E, no entanto, estamos dizendo que vocês são parte deste Deus. Então vocês deram isso para si mesmos, através de um plano, de uma forma que vocês pudessem despertar ou não. E não é nenhum segredo, então, que a evolução, conforme vocês elevam a consciência, então haverá maior compaixão e maior amor. É automático. Vem com o sistema de Deus. Este é o sistema nos humanos, por toda a galáxia. E eu acabei de dar a vocês uma dica. Quando vocês se encontrarem com seus ancestrais da ordem galáctica, quer dizer aqueles que vêm de outros sistemas, eles serão humanoides. Sabe, alguns serão maiores, outros serão menores. Haverá diferentes matizes, talvez, formas de faces que vocês não viram antes. Mas são todos humanos. E isso diz algo a vocês, que o vaso que foi escolhido para sustentar Deus é humano, e é belo, e é elegantemente desenhado, e tem estado por aí, quase antes do tempo da Terra. Como te faz sentir? Por um projeto, um desenho de fato. Mas há tantas coisas mais. Se você falasse com cientistas a respeito do que está sendo ensinado a vocês nas canalizações a respeito do DNA, eles não necessariamente começariam a dar os mesmos saltos, porque eles não descobriram essas coisas ainda. O DNA é química para eles. O DNA ainda não diz consciência para eles, pois até agora em seu planeta, a consciência pertence ao cérebro. Agora estamos dizendo a vocês o que nós já dissemos antes, que há atributos da consciência que envolvem muito mais do que o seu cérebro. A tríade, o cérebro, o coração e a pineal.
Nós dissemos isso a vocês, todos juntos, criando consciência. Mas de onde vem a consciência? E ela pode ser modificada por outra coisa, além daquela tríade? E a resposta é: o DNA. Mas isso ainda não foi visto. Novamente, o DNA é química. É uma parte interessante do corpo, porque é o único para você. E cada simples molécula dos trilhões que vocês têm são idênticas. É muito diferente do que uma estrutura celular, onde vocês têm uma célula cardíaca, uma célula do rim ou uma célula da pele. Elas são todas únicas, mas são diferentes. E são funcionais para o órgão às qual elas pertencem, mas não o DNA. Ele é o mesmo em toda parte, e há muito dele. E as perguntas surgem que nunca foram respondidas. Por que há tanto o DNA? Mesmo que ele contenha o projeto original para a célula cardíaca e para a célula do rim e tudo isto, e isto já terminou. Terminou quando vocês estavam no útero. Por que agora? Por que o DNA é tão prevalente? O que mais ele poderia fazer? Então vocês começam a estudar sobre os gêmeos idênticos. E então, há um grande ahá. Gêmeos idênticos podem estar em lugares opostos na Terra, tão distantes quanto vocês poderiam estar. E se algo acontecesse com um, o outro sente. E vocês podem perguntar aos gêmeos idênticos por todo o planeta: é assim que as coisas são? E eles olharão para você e dirão: exatamente, 100%. E então eles dirão a vocês: aqui está como aconteceu comigo. Várias vezes ela estava aqui, eu estava lá. Ele estava ali, eu estava aqui. E os idênticos têm algo em comum? Eles têm o mesmo DNA. DNA idêntico. Agora isso deveria dizer algo a vocês. Há uma conexão entre eles e é expresso em... Vocês estão prontos? Consciência. Então vocês não podem divorciar a consciência da biologia da dupla hélice. Gêmeos idênticos recebem sinais de consciência entre eles. Quando algo acontece com um, o outro então capta. Se isso não é prova o bastante, há ainda mais. E nós dissemos isso antes, que o DNA estabelece um campo quântico. Trilhões e trilhões de moléculas de DNA são parte da configuração de um campo ao seu redor. E o campo ao seu redor é multidimensional e é chamado de Merkabah. Aquele campo é causado e construído e ecoa o DNA em vocês. Então, de repente, há uma imagem de uma complexidade do ser humano que vai até mesmo além do que qualquer química que já foi observada, ou descoberta, ou com o que trabalhou, o que foi medida. E o DNA, eventualmente, revelará a si mesmo como a chave para tudo, já que o Merkabah tem uma padronização nele que literalmente mostrará a vocês saúde quando vocês puderem ver e quando vocês puderem medi-lo. E nós já dissemos isso antes, que os videntes ao seu redor, os sensitivos ao seu redor, os médicos intuitivos estão lendo o campo do seu DNA, o Merkabah da alma, se quiser chamar assim. Este é um belo plano. Como isso te faz sentir, sabendo que há tantas coisas mais para ser descobertas sobre vocês? Seu corpo, que são sagradas, belas, planejadas, desenhadas, e não é novo. Quando a vida era microbial na Terra, havia humanos em outros planetas. E agora, aqueles que vocês gostariam de ouvir. E vocês eram eles. Meus queridos, essa aventura planetária chamada Terra
é apenas a mais nova delas. Vocês vieram de outros lugares, outros planetas, fazendo a mesma coisa com outras consciências, com outros DNA, parecendo o mesmo, mas levemente diferentes. E é por isso que quando vocês chegam à Terra pela primeira vez, não importa quando você chega pela primeira vez, você está confortável. Você é um humano novamente. E você está aprendendo a cultura da Terra. Nós falamos às vezes sobre os novatos, aqueles que acabaram de chegar, sendo tão diferentes, porque eles estão apenas se acostumando à consciência que a Terra criou. Vocês já perceberam o quão sem noção um novato é, com relação a algumas coisas que literalmente são de baixa energia? Eles esperam mais e ficam chocados quando são enganados. Já perceberam? Que eles são puros e ficam chocados quando há traição. Vocês já perceberam? Esse novato veio de um planeta de consciência mais elevada. Chegou com uma expectativa de um fundamento mais elevado. E o novato é o primeiro que recebe aquilo, que é a baixa energia. A percepção da baixa energia. O novato é aquele que ficará mais impressionado quando, de alguma forma, ele percebe que ele entrou no lugar que não é tão bom como de onde eles vieram. E então eles se acostumam. E então eles trabalham com isso. Vida após vida. Eles têm experiências. Trabalham no quebra-cabeças. E a energia que foi criada pelos humanos desde o início do tempo humano é um belo sistema. É elegante. Para onde isso pode ir? E é isso que nós dissemos antes. Que isso é impressionante. Eu vejo mesmo agora. Vocês já estiveram lá. Há tantos no planeta que riem da ideia de que vocês podem ter vindo de um DNA pleiadiano. Eles dizem, isto é simplesmente absurdo. Sem compreender que eles também eram pleiadianos. Alguns de vocês foram chamados de criaturas do espaço, ou o que quer que seja. Vocês são. Vocês foram. Este é o plano. Quando o forno estava pronto, então vieram o sal e a pimenta, para tornar-os quem vocês são. E é belo. Além daquilo que vocês possam imaginar. Passo a passo, o DNA pode evoluir. E o que acontece quando ele evolui? É consciência elevada. Não uma biologia melhor. A sua biologia é estabelecida como é. Ela é bela. A outra coisa que nós dissemos é que é um DNA funcionando de forma mais elevada. Algo acontece com o seu corpo biológico. Nós dissemos isto, que a baixa energia, vírus de baixa energia, não pode se conectar a uma consciência de alta energia. A sua química das suas células estão todas envolvidas naquilo que é o desenvolvimento de consciência em seu DNA. Então, quanto mais elevada a sua porcentagem de DNA que está funcionando, e quanto mais completo ele for, quanto mais coerente ele for, quanto mais elevado ele for, menos doença haverá no planeta. Então, uma que nós nunca falamos a respeito. Gaia sentirá isso. E ao perceber e sentir isto, vocês terão melhores grãos. Vocês precisarão ver isso para acreditar. Vocês já conheceram alguém que tem um toque verde? Eles podem cultivar qualquer coisa. Então alguém próximo a ele não pode cultivar nada. Você pode explicar isso de uma forma que não seja metafísica? E aqui está a resposta. Que aquele que tem o toque verde é um com as plantas. Há uma consciência no DNA que literalmente está conversando com Gaia
de forma diferente daquele que não pode cultivar nada. É disso que nós estamos falando. Você pode imaginar uma consciência mais elevada da terra onde vocês têm o triplo de rendimento nas colheitas? É assim que vocês alimentarão populações que vocês estão preocupados em alimentar. Consciência. Gaia responderá. E há outras coisas que acontecerão. Consciências mais elevadas mudarão os padrões climáticos. Eu nem mesmo quero ir até lá. É simplesmente estranho demais. A física responderá à consciência. A física do planeta e a forma como o clima funciona. E os ciclos, todos respondem a vocês. E vocês nunca souberam disso. Eu falei a vocês a respeito do ciclo de frio que está por vir. Não é projetado para eliminar os humanos. Nunca foi. É desenhado para renovar os oceanos, para que os alimentos possam ser abundantes para os humanos, que permanecerem ficar. É disso que se trata. É um ciclo que sempre esteve aqui. Um ciclo que talvez seja um pouco prematuro, porque vocês decidiram permanecer. Um ciclo que ajudará os peixes e eventualmente renovará os corais e todas as coisas para a qual vocês olham hoje e dizem que elas estão diminuindo, estão morrendo. Nós poluímos e tudo isso. Certamente vocês não ajudaram as coisas, mas vocês não começaram o ciclo. Aquilo aconteceria de qualquer forma. Vocês estão se movendo para uma nova área do espaço. Mesmo enquanto eu estou aqui, e que realmente a rede permitirá uma consciência mais elevada, menos doenças, maior crescimento das plantas. Há tantas coisas boas para este ser humano que está aqui e que se pergunta se está só, sem compreender que a elegância do DNA tudo é parte de uma consciência mais elevada. Um plano de consciência elevada, onde algum dia vocês serão capazes de vê-lo e ficarem maravilhados com aquilo que vocês não sabiam. O motivo para a Terra são vocês. Quando Gaia começa a alterar a si mesma devido a vocês, vocês começam a mudar suas mentes, talvez pelo Deus em seu interior. Cada simples planeta que entrou em uma consciência mais elevada chegou a essa conclusão. Em alguns deles foi extremamente difícil, porque não havia nenhuma conexão entre o prédio e a escola que era chamada de divindade, e o prédio chamado química e o prédio chamado física. E todos eles trabalharam no quebra-cabeça de uma forma diferente. E todos eles permaneceram em seus próprios prédios, até que um dia tiveram um grande ahá, que deveria haver apenas um prédio, porque eles estavam todos relacionados, e eles estavam estudando as partes sem compreender o relacionamento. Aconteceu em cada planeta, antes do seu. A unidade de todas as coisas, porque o relacionamento entre as partes cria o todo. E não se pode pegar, separar as partes uma das outras e depois estudá-las sozinhas, porque o quebra-cabeças nunca se juntará. O DNA ajuda com a consciência e a tríade, entre o coração pineal e o cérebro. O cérebro é a lógica, é a lembrança, é o armazém. Mas o DNA é o acástico. O DNA representa tantas coisas mais do que apenas sinapses em seu cérebro. É mais complicado do que foi visto. E isso o torna belíssimo. Mas nessa complexidade há uma simplicidade do plano. O quebra-cabeça se reúne para tornar o todo mais simples. E o que eu quero dizer com isso é que quando vocês atribuem toda a realidade para um único órgão, os torna supercomplexos.
Quando você compartilha com mais coisas, se torna mais simples. Então vocês começam a ver o que as coisas fazem. Eu estou muito além de mim mesmo. Esta foi a descoberta em planeta após planeta, indo para onde vocês estavam indo agora. O despertar. Um despertar do ser. Um despertar da consciência. E a ideia inicial da humanidade, que realmente pode haver um mundo onde vocês olham uns para os outros e dizem: somos iguais. Nós não entraremos em guerra. Somos iguais. E nós pensamos de formas diferentes. Adoramos de formas diferentes. O Deus único. Mas ainda assim, somos os mesmos. E temos a habilidade de fazer isso sem lutar. E uma consciência mais elevada começa a concordar, e uma coerência de pensamentos de compaixão começa a criar economias baseadas em princípios que vocês não viram ainda. A melhor coisa que vocês têm é a democracia. Isso foi bom, mas agora já não é mais isso. Vocês já viram e agora já não é mais. Agora é disfuncional. A democracia nunca foi para ter eleições, onde o vencedor leva tudo, até a próxima eleição. Ela foi para que houvesse consenso de coerência e um sistema onde todos se beneficiam, ao invés de onde todos estão brigando. Há novos princípios de democracia vindo. Nós até mesmo dissemos a vocês a respeito disso. Isso acontecerá com o DNA, que começa a ser realçado, porque cria novos pensamentos, coisas que nunca foram pensadas a respeito. Estão naquele campo agora, esperando para serem manifestadas. Há novas modalidades de cura, há novos pensamentos a respeito de como as coisas podem funcionar. Há nova energia que está vindo rápido. Há novas formas de ter a si mesmo, de forma que vocês não precisam se preocupar com a água, com a mudança climática. Ela virá para que a mudança climática não estrague o que tem estado aqui por séculos. Está vindo, especialmente nas costas, onde vocês têm muita água, para poder dessalinizar. Está vindo. É disso que se trata essa mudança. E ela é belíssima. Estou olhando para um planeta agora em graduação. E não é aqui. Muito antes do seu tempo, eles começaram há 1 milhão de anos. Não exatamente, mas quase 1 milhão de anos à sua frente. Eles foram para a graduação. E o DNA começou a se tornar aquilo que era mais elevado e mais elevado. Até que chegou àquele lugar de 70% a 80% da habilidade de qualquer humano que tem o DNA de 70% a 80%. E quando estava entre 70% e 80%, eles olharam a Terra e disseram: a Terra não está pronta. Na verdade, não está pronta. Ainda precisa de algumas coisas. Precisa passar por algumas outras dispensações. Precisa começar a reiniciar, se elevar e ter melhores escolhas. Vamos dar a eles algo. E então eles enviaram mestres. Mestres que poderiam mudar a física, que podiam criar comida onde não havia comida e curar quando não havia nenhuma cura. E eles se tornaram trabalhadores de milagres. Se vocês viram-nos, e eles eram humanos, e quase cada um deles, vocês exterminaram. Vocês não estavam prontos. Eles estavam certos, mas eles trouxeram o amor. É daí que isso veio. E então veio os anjos. Quem são os anjos? Você realmente pensa? Bem, eles vieram do céu, você pensa. Onde está o céu? Você pensa.
Será que seria possível que os anjos são aqueles de outros planetas que têm estado ascensos por muito tempo? Eles entram em seu mundo, eles passam através de paredes, porque eles podem. Eles têm cores variáveis, porque eles podem. E a única coisa que vocês podem fazer para dar sentido a isso com a sua mente é colocar pele e asas neles e dar nomes. E agora eles são humanos. Por que você já pensou sobre isto? Cheios de Deus, cheios de amor, cheios de propósito, visitando vocês apenas por motivos benevolentes. Apenas motivos benevolentes para dar a vocês informações, para ajudar vocês. E quando a humanidade precisa de um empurrão na direção certa, os anjos aparecem. Dizem: não tema, eu sei que eu não pareço correto. Eu sei que parece amedrontador, porque eu sou apenas uma bola girante de energia com uma voz. E cada vez que isso aconteceu, desde a sarça ardente em diante, tem sido algo benevolente e tem sido como orientação para a sua civilização, para levar vocês para um ponto agora, onde vocês podem examinar estas coisas, algumas das quais parecerão blasfemas. Quem são vocês para decidirem como Deus faz as coisas? Porque Deus faz as coisas melhores do que vocês pensam. E de forma mais benevolente do que vocês pensam. E traz isso diretamente para você, que está na cadeira ouvindo isto. Melhor do que vocês pensam, mais benevolente do que pensam. Tudo pronto para isto. Este é o ser humano. Vocês estão começando a ver mudanças. E nisto vocês estão começando a examinar e a descobrir que vocês são maiores do que vocês pensavam. Que este dia ressoe com essa verdade, conforme você deixa esta cadeira. E lentamente ao longo do tempo, examina isto. Será que pode ser verdade que eu não estou só? Que há um plano? Que a humanidade está começando isto? E que eu estou envolvido porque eu sou uma velha alma? Talvez uma original. E isso seria verdade. Tudo o que eu acabei de dizer é acurado. E algum dia será visto. E quando for o grande ahá. No começo havia amor. E nunca foi embora. E assim é.